como é que está dividido esse jogo? É um jogo, diz assim, é um jogo também, porque é feito de uma forma totalmente aleatória e lúdica. Então, ele está representado em dois grupos, em primeiro lugar. A gente tem primeiro dois grupos e depois um dos grupos ele vai se dividir em subgrupos. O primeiro grupo são as 22 lâminas dos arcanos maiores. Que são arcanos? São chaves e são mistérios, são estruturas do nosso psiquismo mais profundo. Tendências que a gente tem a vivenciar determinados aprendizados. Todos nós, até o final da nossa vida, deveríamos e teríamos a possibilidade de atravessar essas experiências expressas, colocadas nos 22 arcanos maiores, que tem a ver com grandes aprendizados do nosso estar aqui, nosso processo de amadurecimento. Quando ele sai numa leitura, a gente sabe que a pessoa está se deparando com um grande aprendizado. Algo que não se esgota, como a gente dizer, no arcano menor. Olha, você está numa fase de transição aqui, está mudando de ambiente, isso daqui pode te trazer. Não, a gente vai falando para a pessoa do que significa aquele arcano, e a pessoa, como você está evocando uma estrutura muito antiga, que é o arquétipo, a pessoa vai se encontrando, ela fala, nossa, esse louco tem a ver com isso, com isso, com isso, com isso que eu estou vivendo. Para aquela pessoa. Para aquela outra pessoa, ela vai acessar também aquele conhecimento, mas para ela, ela vai pegar uma outra nuance. Nossa, esse louco tem a ver com agora que eu estou começando um trabalho novo, eu me senti seguro, mas tão desejoso de arriscar, de me aventurar. Então, para um acessou a aventura, para outro vai dizer, nossa, mas eu me sinto muito inexperiente em relação a isso. Então, à medida que a gente vai falando daquele arcano, daquela estrutura, a própria pessoa vai se abrindo nessa sua possibilidade de mergulho com seu inconsciente. Então, todos os arcanos maiores, eles vão falar dessa jornada. Por isso que o autor fala, o tarô, a jornada do herói, que é esse processo de individuação. A gente sai do útero materno, enquanto a gente está totalmente dependente das forças do universo, às vezes dos nossos pais nos nutrirem, para a maturidade das nossas próprias escolhas, dos nossos insights, do que a gente faz com a nossa vida, dos nossos propósitos maiores. Então, esses são os arcanos maiores, então são 22 lâminas. Os arcanos menores são as outras 56 lâminas, e elas estão associadas aos naipes, de 4 naipes, que são 4 elementos e 4 dimensões da experiência humana, que é a dimensão da iniciativa, das paixões, da motivação, do propósito, da inspiração, da intuição, no fogo, que é representada pelo elemento fogo, que é o naipe de paus. Depois a gente tem o naipe que vai estar tratando da nossa dimensão afetiva, da nossa dimensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nos vincula, que nos liga ao outro também, e à natureza, e ao espiritual. Então, é as copas que vão falar do nosso trânsito pelas emoções, sentimentos e relacionamentos. Depois a gente tem a dimensão do intelecto, a dimensão da racionalidade, os nossos processos de imaginação, de pensamento, de construção, de criação, ou criatividade também nesse sentido. A criatividade de sensibilidade artística é mais em copas, em água, mas é a criação, é a elaboração mental está em espadas. Então é o elemento ar. Depois a gente tem o elemento ouro, que está representando aí pelos pentáculos, que fala da matéria, fala do corpo, fala da capacidade que a gente tem de concretizar, de tornar conceitos abstratos materiais, fala da nossa relação também com o trabalho, fala da nossa relação com o mundo, nossa relação também com o universo concreto, palpável. Então, esses são 4 elementos que estão aí nesses 56 lâminas. Quais são os grupos que subdividem esses arcanos menores? A gente tem 2 grupos importantes. Um é das cartas numeradas. Todo naipe de
paus até ouros, a gente tem a carta numerada, que é o Ás, até o 10. O que é que essas cartas numeradas vão falar para a gente? Como esse elemento está presente na minha vida naquele momento? Como eu estou lidando com aquela dimensão da consciência, naquele aspecto da minha vida, que eu estou perguntando ali para o tarô, naquele momento? Então, no caso, as de bastões, o fogo, o elemento fogo. Então, que fala disso, as paixões, os projetos, também ele tem a ver com a intuição, com aquilo que eu quero, com meus desejos, também tem a ver com esse instinto. Como é que esse elemento está se desenvolvendo na minha vida agora? Por exemplo, eu estou no momento, no 5 de paus, por exemplo. Eu estou ainda em conflito. Eu não consigo dialogar, colocar em harmonia as várias forças de projetos, de tudo que estão no meu interior. Eu estou impossibilitado de conseguir um foco. Eu estou impossibilitado de ter um diálogo com o outro. Eu entro muito na competição, os meus desejos, os meus propósitos e os seus propósitos. A gente não consegue fazer um propósito comum. Então, eu estou no 5 de paus ainda na dimensão do conflito aqui. Então, a gente vai vendo, vai ver cada um, né, arcano por arcano, a numerologia também correspondente. Então, como é que eu estou me movendo? Então, eu estou aqui no Ás estou no Copas. Então, eu estou na dimensão do Ás de Copas. Então, eu estou na atmosfera do amor maior, o amor universal, do amor sem ser personalizado. Pode ser o amor por mim mesma, pode ser o amor pela natureza, o despertar da minha sensibilidade. E já no 2 de copas eu já tenho um encontro. Eu já tenho uma troca. Então, no 2 de copas, o meu amor, meu sentimento, as minhas emoções já me possibilitam eu encontrar afinidades. Eu já tenho um diálogo interno das partes minhas que estavam separadas e com o outro. Então, quando eu tiro o 2 de copas, eu sei que aquela pessoa está no momento do diálogo, do encontro. O segundo grupo dos arcanos menores são as figuras da corte. Então, as figuras da corte, elas já são mais aquele elemento personalizado. Então, a gente já tem aí traços de comportamento, de personalidade, a gente já tem um como a pessoa se move, como ela se comporta, que impulsos estão disponíveis para ela naquele momento, que ela está em desenvolvimento, qual é a atitude principal daquela pessoa. Ela tem uma atitude de um pajem, de uma criança ainda descobrindo aquele tema, que está começando a se namorar, a se deslumbrar com aquele assunto daquele naipe, ou eu tenho um rei que já adquiriu uma maestria, uma responsabilidade em lidar com aquele elemento, mas por outro lado também tem a limitação, porque ele não pode se aventurar mais como um pajem ou como um cavaleiro com seu cavalo explorar. Ele é um rei, ele é um pai, ele tem responsabilidades a cumprir. Então, esses são aspectos da personalidade, as figuras da corte. Pode tanto representar pessoas quanto essas nossas formas de ser e de estar.